Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Olha que coisa tremenda. Quando nós começamos a conhecer ao Senhor, quando nós começamos em prosseguir em conhecer ao Senhor, nós vamos entender algo. A mente de Cristo que já está estabelecida em nós. E quando nós entendemos essa mente, porque nós temos a mente de Cristo, nós começamos a compreender que Deus, ele tem pensamentos de paz. Diferente do que muitos de nós pensamos, de que Deus é um Deus irado, que está com raiva do pecador. Deus não tem raiva do pecador. Deus, ele não está irado com o pecador. Deus, ele não suporta o pecado, mas ele ama o pecador. E ele não está com raiva de você. Ele não está com raiva de que se você, ou se de repente o mundo comete de vez em quando um deslize. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal forma, que ele ama o mundo de tal forma, que ele deu o Filho dele amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos ter convicções de que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E os pensamentos que ele tem de nós são pensamentos de paz, porque quando ele olha lá de cima, quem é que ele está enxergando? Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz que quando você confessou Jesus, você foi revestido de Cristo. Deus, quando olha lá de cima, que vê você, ele fala: oh meu filho amado, minha filha amada, que eu me comprazo. Porque ele está enxergando exatamente Cristo. Quando ele olha para você, ele vê Jesus. Quando o diabo olha para você, ele vê Jesus. Mas quem é que você está vendo quando você olha para você? Quando você para de frente com o espelho, se você não consegue desenvolver a mente que já está estabelecida em você, muitas vezes você vai julgar o próprio Deus, dizendo que Deus está pensando algo de você que Ele não está. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Deus olha para você e fala: meu Deus, que filho lindo, que filha linda. Ele não pensa mal de você. Ele não está pensando em nenhum momento em te destruir. Quando ele enviou Jesus Cristo para essa terra, ele enviou Jesus Cristo exatamente para estabelecer em você vida plena e abundante, a vida de Jesus. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque quanto mais nós conhecermos ao Senhor, quanto mais nós conhecermos Jesus, mais nós vamos ficar parecido com Ele, quanto mais a gente se apresenta. Um dia desse o Senhor falou algo no meu coração, e vendo o que tem acontecido, que tem tomado uma grande repercussão na internet, que foi aquele caso daquele filme especial de Natal, que infelizmente fizeram. E eu vendo na internet, eu vendo homens de Deus batendo naqueles jovens que fizeram aquele filme. Mas nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos entender que existe uma expectativa da criação, que espera a manifestação dos filhos de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz que aquele que não tem essas coisas é cego. Que coisas?
o Espírito Santo de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, eles são cegos. Eles não conseguem enxergar 1 centímetro à sua frente. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem o resplendor da glória de Cristo. Eles estão esperando que algo aconteça através da nossa vida para que mude a vida deles. Em vez de nós nos tornarmos juízes e nos levantarmos contra aqueles homens, nós precisamos dia após dia ficar parecido com Jesus. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá na cruz, quando estava crucificado. Se fosse no tempo de hoje, e Jesus Cristo não fosse Jesus, ele fosse um crente, quando aqueles homens estivessem crucificando ele, ele ia falar: Deus, mata todos eles, porque eles são culpados de tudo que eles estão fazendo. Mas Jesus, sendo o Rei da Glória, e entendendo realmente o que estava estabelecido nele, que ele era a imagem conforme a semelhança de papai, entendendo aquilo que ele veio estabelecer. Teve um dia que Jesus estava numa cidade, estava pregando, e os homens não estavam aceitando aquela palavra. E quando os homens não estavam aceitando aquela palavra, 2 dos seus apóstolos olharam e falaram: Mestre, por acaso o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e mate todo mundo que aqui está? Jesus falou: ei, vocês não entenderam de qual espírito que vós sois? O Filho do Homem não veio à terra para condenar o mundo, ele veio para salvar. Eu imagino Estevão quando estava sendo apedrejado, que estava olhando e vendo o Senhor de pé. Se fosse no dia de hoje, Estevão olharia e falava: ei, vamos tacar pedra nessa cambada, Deus mata todo mundo aqui, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Mas diferente, Estevão estava refletindo como no espelho Cristo, e falou: Deus, não impute a eles este pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Pela falta de conhecimento de Cristo, nós, a igreja, estamos deixando a desejar. Se nós, a igreja, estivéssemos andando da maneira correta, entendendo que o reino de Deus é um crescimento, entendendo que dia após dia nós temos que ficar parecido com Jesus, e quanto mais parecido com Jesus, mais as pessoas, mais a multidão vai querer estar perto da gente, não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que a gente carrega, e aquilo que a gente carrega vai mudar a vida delas. Aquilo que a gente carrega é maior do que o mundo inteiro. E por nós não conhecermos verdadeiramente o Senhor, nós não entendemos os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Achamos muitas vezes que Deus está nervoso no céu, com um chicote, açoitando a gente. Pega a palavra de Hebreus, distorce a palavra, quando a palavra diz que Deus corrige o seu filho e açoita aqueles que ele ama, distorce a palavra e coloca como se Deus fosse um carrasco que estivesse lá em cima, só batendo em nós. Mas na realidade o Senhor está nos tratando em amor, está nos ensinando em amor. Porque os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz. Mas nós nunca conseguiremos viver aquilo que Deus quer se a gente não entender quem é o Senhor e aquilo que Ele estabeleceu. Para vos dar o fim que esperais.
Olha só, Deus Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Você vai esperar o fim pelo qual você tem convicção dele. O fim na sua vida que você vai esperar vai ser exatamente aquele pelo qual você tem convicção dele. Se você entende e conhece de fato Deus, você vai entender que Ele é bom, e o fim que você vai esperar é saber que Ele, que é poderoso, já fez todas as coisas para cooperarem para o seu bem. Que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então o teu fim, sabe qual é? Você vai esperar tendo a certeza: ei, já deu certo, porque o meu Redentor vive e já se levantou. Aleluia! Você vai ter a certeza. Ei, você vai falar: ele não pensa mal de mim, os pensamentos dele são de paz. E o que eu espero verdadeiramente que ele manifeste a glória dele em mim. Eu espero verdadeiramente que tudo aquilo que ele planejou em meu favor, a vontade boa, agradável e perfeita dele, vai ser estabelecida e manifestada na minha vida. Aleluia! Se você começa a ter a convicção de fato daquilo que Ele fez, se você realmente conhece ao teu Senhor, se você sabe quem é o teu Senhor, você vai esperar coisas boas. Um dia eu falei sobre gratidão nesse lugar, e gratidão, muitas vezes nós erramos na gratidão. Gratidão, a gente pensa que quando de repente um irmão me abençoa e eu vou lá e agradeço o irmão. Isso não é gratidão, isso é educação. Ou quando de repente você: não, pastor, mas eu vou para a igreja e lá eu agradeço ao Senhor. Não, isso não é gratidão, isso é oração. Gratidão é quando você muda de foco. Gratidão é quando você muda de visão, é quando você de fato deixa de olhar para as coisas que deram errado e começa a olhar para as coisas que já deram certo. Quando você para de reclamar, quando você para de puxar de volta aquilo que deu errado e começa a olhar para aquelas coisas que já deram certo, olha para o Evangelho de Cristo, aquilo que já deu certo e foi estabelecido, e você só adora com orações e súplicas em ações de graça. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, porque você está olhando para as coisas que te trazem esperança, porque você sabe que todas elas já deram certo, porque o Senhor estabeleceu. Quando nós começamos a entender isso, aquilo que Jesus estabeleceu na nossa vida, nós começamos a esperar, mas nós esperamos com alegria, com o coração alegre, entendendo: ei, Ele já fez, Ele já estabeleceu, a vontade perfeita dEle já está estabelecida na minha vida. Jesus Cristo veio a essa terra para me arrancar do império das trevas, me colocar no reino do Filho do seu amor e me dar o direito de ter exatamente tudo que Ele tem. Ele me fez co-herdeiro juntamente com Ele, então eu tenho o direito de ter a mesma coisa que Ele tem, porque Ele decidiu assim, porque Ele é bom e decidiu assim. Quando nós começamos a entender isso, a nossa mente se abre. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deixa eu te dizer, quando você tem convicção das coisas que o Senhor estabeleceu, você vai começar a compreender tudo, que os olhos do Senhor estão sobre você,
que os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Quando você compreender que Ele é bom e você está esperando coisas boas, tudo o que vai querer é ir para perto dEle, orar, clamar e dizer: Pai, ei, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Pai, em nome de Jesus, manifesta em mim exatamente aquilo que o Senhor manifestou em Jesus. Em nome de Jesus. E você vai ter vontade. Quanto mais você entender o quanto o seu Pai é bom, mais vontade de estar perto dele você vai ter. Quanto mais você entender que você fica parecido com Ele, quando você se aproxima dele, mais você vai querer ficar perto dele. Mais você vai querer se aproximar dele, mais você vai querer abraçá-lo, cheirar e dizer: ei, vem aqui, vem para este lugar e fica comigo. Quando você entender isso, o quanto tudo que ele já estabeleceu na sua vida é bom, ei, deixa eu te dizer, orar vai deixar de ser um sacrifício e vai se tornar um prazer. Orar vai deixar de ser algo angustiante e você vai o tempo todo querer: eu quero estar perto do Senhor, eu preciso estar perto do Senhor. Quando você entender que Ele é bom, pessoas vão querer falar bobagem perto de você, você vai falar: não, irmão, fica quieto aí, porque eu quero ficar perto dEle, eu quero poder sentir o cheiro dEle, eu quero poder prová-lo. Eu quero sentir, provar e ver que Ele é bom. Eu quero estar perto dEle. Eu não quero perder meu tempo conversando com coisas que não vão trazer para mim edificação. Quando você começa a entender isso, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa: para você buscar algo de todo o teu coração, aquilo que você está buscando, você tem que ter convicção de que aquilo é muito bom para você. Você tem que ter convicção de aquilo que você está buscando vai trazer verdadeiramente um grande benefício para você. Quando você entende de fato quem é Deus, entende aquilo que Ele estabeleceu na sua vida, você vai começar a buscar Deus de todo o teu coração. Sabe por quê? Porque você vai ter convicção de que estar perto dEle vai trazer preciosidades e grandiosos benefícios para você. O principal é que você vai ficar parecido com o filho dEle. Você nunca vai buscar de todo o teu coração aquilo que para você não tem preço, aquilo que não tem valor. Você já prestou atenção? Pessoas que às vezes elas querem passar num concurso e elas passam 13, 14, 16, 18 horas estudando, porque para elas aquilo é tão precioso que vai mudar a vida dela. A questão das cifras, a questão do salário, vai mudar a vida dela, e ela fica ali, se empenha, passa 14 horas, 18 horas estudando para entrar num concurso. Mas deixa eu te dizer, o prêmio que ela vai conquistar não se compara aquilo que você já conquistou em Cristo. Mas infelizmente, porque nós não temos essas convicções, orar para nós é a obrigação, porque não entendemos, realmente não buscamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Muitas vezes nós achamos que buscamos ao Senhor quando estamos debaixo de uma luta travada e torando nas nossas costas, e a gente acha assim: eu estou buscando Ele com todo o meu coração. Não, você não está buscando Ele com todo o seu coração. Você está desesperado. Você não está buscando Ele com toda a força do seu coração.
Você está desesperado para ver se Ele vai vir com solução para para aquela aflição que você está tendo. Mas força do seu coração você vai exercer, sabe quando? Quando você compreender que Ele é infinitamente maior do que você pensa ou do que você pede. Quando você compreender que Ele vai operar e Ele já operou em você maravilhas. Quando você entender de fato quem é o Senhor, que Ele é bom o tempo inteiro, você vai buscá-lo com toda a força do seu coração, porque você vai saber que na hora que Ele começar a se revelar para você, revelar coisas ocultas que você não sabe, você vai começar a ter mais amor e mais vontade. Muitas vezes as pessoas vão ter que olhar e chamar você: ei, por favor, vem aqui, para, meu filho. Você precisa também ter a vida como um do lar. Eu sei o que é isso. Muitas vezes a minha esposa, ela me chama e fala assim: amor, você precisa ter a vida como um do lar. Porque se não fosse a minha esposa, eu ficava o tempo inteiro com ele, no meio do mato, conversando com ele, sentindo a presença dele, sentindo o cheiro dele, entendendo todo o benefício que já foi estabelecido através de Jesus. Nós precisamos conhecer dia após dia mais e mais do Senhor. Os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal. Quando você começa a entender que tem alguém que te ama tanto, você tem vontade de estar perto daquela pessoa. Quando você conhece um amigo, uma amiga, e você entende o quanto aquela pessoa gosta de você, tudo que você quer é estar perto dela, porque você se sente amado. A pessoa te protege. Mas infelizmente muitas vezes nós não conhecemos o Senhor, não entendemos o quanto Ele nos ama. A falta do conhecimento do Senhor tem destruído muitos dos filhos de Deus. A falta de conhecer ao Senhor, de prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus, muitas vezes tem nos colocado em lugares de destruição, aonde a nossa vida não tem caminhado para frente. Muitos filhos de Deus passam anos e anos e anos e anos e anos na igreja, louvam, pregam, são obreiros, são pastores, acham que estão agradando ao Senhor, mas parece que a Bíblia não se tornou viva e eficaz na vida deles. Parece que a Bíblia não muda a vida deles em nada. Parece que eu estou há 30 anos como cristão e a minha vida não muda em nada. Senhor, por que disso? Senhor, será que a tua Bíblia não é a verdade? Será que a tua palavra não é a verdade? Por que, Senhor, as coisas não acontecem na minha vida da maneira que o Senhor disse na tua palavra? Porque não queremos praticar a palavra da verdade da maneira correta. Vivemos patinando no mesmo lugar. E muitas vezes estamos colocando a culpa em alguém. O homem, na sua estupidez, corrompe os seus caminhos e depois é contra Deus que o coração dele se ira. Muitas vezes porque nós não conhecemos ao Senhor, porque não entendemos quem é o Senhor, estamos colocando em Deus um peso que não é dele.
porque Deus está me provando, ou porque o diabo está furioso. Analise o homem a si mesmo, porque não discerne o corpo. Muitos de nós, muitos do corpo, muitos de nós estão doentes, e tem até alguns que já dormem, porque não entenderam e não estão praticando a palavra da verdade, porque não conhecem e muitas vezes não entendem, e quando conhecem não entendem, e ficam colocando culpa no Senhor, e entendem e pensam que buscar de todo o coração é de repente se acabar de chorar, passar uma vida chorando. Deixa eu te dizer uma coisa, teu choro não vai agradar a Deus em nada. O que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O seu choro é o estado de emocional operando, mas fé é convicção. Eu já passei por muitas situações em que eu chorava, em que a lágrima descia dos meus olhos, mas a lágrima descendo dos meus olhos, elas não tiravam uma convicção que foi estabelecida no meu espírito e não na minha alma. Uma vez nós estávamos em casa e uma situação tremenda aconteceu, e quando aconteceu a lágrima começou a descer, mas eu poderia ficar numa posição de coitadinho e arrumar uma desculpa, uma legalidade para ficar nessa posição de coitadismo e dizer: ó vida, ó morte, ó azar, tudo está dando errado, ó Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ligava para alguém que tinha o mesmo espírito de coitadismo que eu e falava: vamos chorar junto, irmão, vem para minha casa ou eu vou para a tua, e a gente vai ficar aqui chorando, porque eu não conheço o Senhor, nem você também não conhece o Senhor, então a gente não tem fé o suficiente para mover a vontade de Deus, para agradar o Senhor, então nós vamos ficar chorando para ver se Deus vai ter misericórdia de nós. E naquele momento, em vez disso, a lágrima descendo, eu falei para Paloma: fique aí. Eu entrei para o quarto, levantei minha mão e falei: Senhor, o Senhor é bom. Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Muito obrigado, Jesus. E deixa eu te dizer, a situação não tinha mudado ainda. A lágrima continuava descendo. Ei, a minha alma quebrando tudo e falando: ei, não vai dar certo. Mas o meu espírito tendo a convicção: eu conheço o meu Senhor. E o meu espírito com aquela convicção de mãos santas, sem ira nem contenda, levantado e adorando ao Senhor. Pai, obrigado, com toda a força do meu coração eu te busco, porque eu sei que o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Usou aqueles que temem ao Senhor, a sua descendência poderosa na terra, a sua geração é uma geração de justos, riqueza e prosperidade há na sua casa, luz no meio das trevas. Pai, eu não sei de onde vem, mas eu sei que a tua resposta já chegou, e eu me alegro, porque o Senhor tem se levantado em meu favor. Aleluia! Ei, pense. Os milagres começaram a acontecer. Os milagres começaram a acontecer e até hoje acontece. Em relação a isso, deixa eu te dizer uma coisa: situações vão se levantar contra a tua vida, mas se você conhece ao Senhor, sabe que os pensamentos dele são pensamentos de paz ao teu respeito.
Em vez de você ficar no cantinho murmurando, reclamando, chamando alguém para chorar com você, você vai chamar alguém mais doido do que você, que tem mais fé do que você, vai pegar junto com ela e vamos falar: ei, vamos cantar nesse lugar, vamos orar nesse lugar, vamos pular nesse lugar, porque aqui é o lugar do milagre, e hoje o milagre acontece é nesta casa. Aleluia! Ei, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela foi estabelecida para funcionar, ela foi colocada nesta terra, foi para funcionar, viva e eficaz, funciona muito bem, funciona e funciona muito bem. Não se meça, não meça a sua fé pela experiência dos outros, meça pela palavra. Ei, se pessoas não querem acreditar nesta palavra, o problema é delas. Se pessoas querem dizer: eu não concordo, o problema é delas. Queira acreditar na palavra de Deus, ela é a verdade. Acredite na palavra de Deus, ela é a verdade. Independente da experiência que cada um de nós teve. Entenda uma coisa: as nossas experiências nunca vão mudar a palavra de Deus. Elas não vão fazer a palavra de Deus nem mais viva, nem mais morta. Procure investir tempo com esta palavra. Investir tempo para conhecê-la mais e mais. Sabe, deixa eu te dizer, um dia Jesus olhou e falou assim: se vocês crerem, vocês farão o que eu fiz, e farão obras maiores. Se você crê, o que é que está te afligindo? É vida financeira? Fala para o seu amigo ir no mar buscar uma moeda. Fala para o seu amigo: ei, vai tal canto e busca uma moeda, porque lá tem. Vai no banco tal, porque lá milagre vai acontecer. Vai em tal lugar, porque milagre vai acontecer. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, vamos adorar, vamos cantar, entender exatamente a palavra de Deus. No momento da aflição, a Bíblia em Tiago diz: ei, se tem alguém no meio de vós doente, ore. Mas se tem alguém alegre, cante louvores. Paulo e Silas estavam presos, tinham acabado de tomar uma pisa, mas Paulo conhecia o Deus pelo qual ele servia, e ele sabia exatamente os pensamentos que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó tinha sobre ele. Porque ele já tinha estabelecido uma mente, e tinha convicção da mente que ele tinha, a mente de Cristo. E naquela convicção que ele tinha a mente de Cristo, em vez de ficar ali com Silas, naquele lugar, abraçado com Silas e chorando: está doendo em mim, está doendo em ti, vamos chorar. Mas por volta da meia-noite, eles olharam e falaram: rapaz, vamos orar. E quando eles começaram a orar, eles tinham uma convicção de que os olhos do Senhor estavam sobre eles, e os seus ouvidos atentos àquilo que eles estavam fazendo. E eles, debaixo daquela perseguição, debaixo de tudo aquilo que eles estavam sofrendo, eles começaram a orar. Mas a oração deles era oração e súplicas com ações de graça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado que mesmo debaixo dessa pisa nós podemos te amar. Obrigado, Senhor, porque está doendo, mas nós te adoramos. Obrigado, Senhor, porque as costas do Sila se está machucada, mas nós te adoramos. Obrigado, Senhor, porque, Pai, eu estou sangrando, mas eu continuo te adorando. Obrigado, porque eu sou digno, Senhor, de sofrer por causa do teu evangelho. Obrigado, Senhor.
E aquela oração de gratidão foi gerando euforia. E aquela euforia virou canção. E Deus habita no meio dos louvores do seu povo.